A noite pode ser uma tela para o engano, uma máscara escondendo os predadores que emergem das sombras. No coração de um pequeno povoado, conhecido por Portal Norte, onde o ar úmido paira pesado, com o cheiro de madressilva, uma criatura das sombras espera para tornar sua presença conhecida. Esta é a história de Steve, um homem que se viu cara a cara com o desconhecido em uma sufocante noite de julho em 2014. O suor salpicou seus olhos enquanto ele pedalava para casa. O ar grosso agarrado à sua pele, a ação rítmica de seus pneus nas ruas vazias, o grito distante de uma coruja, estes foram os únicos sons. Ele viajou para o norte, na 10ª rua. O brilho amarelo escuro das luzes da rua, lançando longas sombras dançantes que pregavam peças em seus olhos cansados. Um espinho de desconforto, um punho frio cerrando seu intestino. Instou-o a parar perto de uma igreja pouco antes da ponte. O ar fresco da noite, contraste bem-vindo com o calor, irradiando de seus músculos cansados, um galho estalou afiado e repentino, o som ecoando no silêncio opressivo. Um arrepio rastejou por sua espinha. Crescendo, Steve sempre foi fascinado por lobisomens. Embora não soubéssemos sobre outras raças, ao longo do tempo, ele aprendeu que quase todos os estados tinham seu próprio homem-cachorro. Histórias criptografadas, tradição, uma intrincada teia de mistério que o cativou. Ele devorou todos os livros e artigos que pôde encontrar, sua imaginação inflamada pelos contos arrepiantes destas criaturas indescritíveis. Ele sabia que o silêncio muitas vezes mascarava uma ameaça oculta, enquanto ele estava lá nas sombras profundas da igreja. O cabelo na nuca arrepiou de pavor. Seus olhos se esforçaram para perfurar a escuridão escura. Então ele viu, além do alcance das luzes da rua, uma forma escura, uma mancha contra o pano de fundo escuro da noite, emergir da escuridão, cerca de 10 pés mais ao norte da ponte. No começo ele pensou que poderia ser um urso. É uma forma enorme, quase invisível ao escasso luar, mas então parou no meio do caminho, subindo em suas patas traseiras, com uma graça fluida que nenhum urso poderia possuir. Virou a cabeça. Steve encontrou-se preso no olhar de um par de luminosos, olhos queimando como brasas na escuridão. A criatura tinha características distintas de lobo, um focinho longo, orelhas pontudas, e uma camada grossa de pelo escuro que parecia beber o luar. Medo tomou conta dele tão intenso que ele quase desmaiou. Sua respiração engatou seus músculos tensos, congelado no lugar. Um suor frio irrompeu em sua pele. Mas então, uma estranha sensação de calma se seguiu. A criatura segurou seu olhar, momento se estendendo por uma eternidade. Então, com uma rapidez que desafiou seu tamanho, virou e derreteu no pincel, com um suave farfalhar de folhas, deixando para trás apenas o eco de seu coração batendo e o sussurro do vento nas árvores. Ele embaralhou de volta em sua bicicleta, adrenalina surgindo em suas veias. Ele pedalou com força, o vento chicoteando seu cabelo, a guerra rítmica das rodas, um contraponto desesperado ao bater em seus ouvidos. Ele não olhou para trás mais tarde, enquanto ele estava deitado na cama, rígido e incapaz de dormir. Os eventos da noite repetidos em sua mente, cada detalhe gravado em sua memória, com clareza aterrorizante. A criatura poderia facilmente tê-lo matado, mas havia algo em seu olhar, um senso de sabedoria e poder antigos, que o deixou estranhamente em paz. Ele sentiu uma convicção inabalável que este não era um animal comum. Anos depois, no verão de 2024, aquele grito familiar de desconforto voltou. Um pavor frio que se agarrou a ele como uma sombra. O ar estava denso de umidade. A ameaça de uma tempestade pairando pesado no ar. Ele não conseguia se livrar da sensação de que o homem-cachorro estava de volta. Em fóruns online, sua presença espreitando um pouco além de sua percepção, ele vasculhou obsessivamente sites de notícias locais, procurando por qualquer menção de avistamentos incomuns, determinado a encontrar algo, qualquer coisa que validasse sua experiência. Uma noite uma tempestade assolou lá fora, chuva batendo contra as janelas, trovão retumbando como uma besta faminta.
Ele estava navegando no site Cedar Rapids Gazette quando uma manchete saltou da tela. Ex-deputado reconta. Encontro arrepiante com criatura desconhecida. Ele clicou no link. Seu coração batendo forte com uma antecipação doentia. O artigo detalhou um incidente que ocorreu na noite de 1º de julho, 2014. Poucos dias antes de seu próprio encontro no início daquele ano, em Rio de Janeiro 2014, um menino de 16 anos foi varrido para um bueiro perto de Cedar Lake, não muito longe da fábrica Quaker Oats, em Cedar Rapids, Iowa. Área embora delimitasse o Parque Mohawk, uma região conhecida pelo pincel denso e tráfego esporádico de pedestres. O bueiro esvaziado no lago e o trágico incidente tornou-se um pano de fundo sombrio para os deputados. Arrepiante encontrou o deputado que havia sido enviado para a área durante uma busca pelo menino desaparecido. Por volta das 11h30 da noite, chegou a um pátio de armazenamento da companhia elétrica. O quintal foi cercado por uma cerca de 3 metros e uma presença imponente que ofuscou o deputado. A criatura tinha orelhas pontudas em cima de sua cabeça, um focinho comprido, e além dela havia uma trilha pavimentada e um vertedouro de concreto para águas de inundação. Enquanto o deputado examinava a área perto do rio Cedar, logo abaixo dos trilhos da ferrovia que levam a Quaker Oats, ele notou uma luz vermelha fraca. No começo ele descartou como uma luz traseira de carro, mas rapidamente percebi, não havia estradas naquela direção. Homem de 280 libras que raramente sentia medo. Estava despreparado para o que aconteceu a seguir. Momentos depois que a luz desapareceu, ele ouviu um barulho alto, bufando e cheirando o som do outro lado das faixas. Ele foi recebido com os olhos brilhantes de uma criatura enorme, de pé 2,5 metros de altura e pesando cerca de 450 libras. Por um momento, eles olharam. O olhar da criatura preenchido com uma inteligência alienígena. Uma onda de tontura o atingiu e seu estômago revirou de náusea. Então, com rapidez aterrorizante, virou e desapareceu na linha de madeira. Abalado, o deputado sacou sua Glock 40, mas suas mãos trêmulas traíram seu medo. Ele admitiu mais tarde que, mesmo com uma revista completa de rodadas de ponta oca, ele se sentiu totalmente impotente contra a criatura. Recuando para seu cruzador, ele deixou a área, jurando nunca falar do incidente oficialmente. Em vez disso, ele deixou a aplicação da lei completamente. Mas ele ainda carrega sua Glock, agora carregado com balas com ponta de prata. Um lembrete arrepiante daquela noite. O relato do deputado espelhou a própria experiência de Steve. Tanto aterrorizante quanto validando-o, ele não estava sozinho à história do deputado. Fóruns online e até livros de biblioteca empoeirados. Estimulou-o a se aprofundar em sua pesquisa. Ele passou horas debruçado sobre artigos de jornais antigos, procurando por qualquer menção de encontros semelhantes. Mas uma coisa é certa, tanto o deputado quanto ele viram algo extraordinário naquele verão, algo que desafia a explicação convencional. Ele acredita que há mais neste mundo do que podemos ver. Isso é a NS Oculto descobrindo as verdades que se escondem nos cantos sombrios do mundo. Você tem uma história de um encontro com o inexplicável, ou talvez com o próprio homem-cachorro. Compartilhe conosco o seu pesadelo. Até a próxima, pessoal. Mantenha seus olhos abertos para a escuridão e ouvir atentamente os sussurros da noite, pois a verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. Nas sombras da noite digital, nós vagamos longe e vendo alguns pontos turísticos, de contos assustadores a todas as luzes, redes mortas para usar onde o medo acende. Tão longo adeus dos arrepios e buracos. Estaremos de volta com mais lágrimas a seguir. Mantenha as luzes apagadas e sua curiosidade alta. Derramando mortos na próxima rodada, os espíritos nunca morrem. Nós vagamos como fantasmas, perseguindo lendas, através de códigos enigmáticos, histórias não contadas, no espaço de verão, onde mistérios se desdobram. Nossa jornada foi corajosa e ousada, tão longo adeus dos corredores escuros, onde as sombras sussurram e os chamados desconhecidos. Mantenha seus olhos arregalados e sua mente perturbe. Para os mistérios de NS Oculto e vidas assombradas, em um mundo de estranho e além explicado,
Encontramos nossas histórias descontroladamente indomáveis, onde o estúdio termina. Nós descansamos um pouco. Eles encontram suas algemas todos os melhores. Tão longo adeus das cavidades carmesim. Estaremos de volta com mais voltas a seguir. Mantenha os suportes de luz e seu lado curioso alto, pois em Midnight's Round os espíritos nunca morrem.